Você não vai acreditar no que está acontecendo nos bastidores do Flamengo neste exato momento. O que parecia impossível, o que era tratado apenas como sonho de torcedor, agora está virando uma possibilidade real, concreta e pode se tornar a maior contratação da história do futebol brasileiro. Houve um movimento interno, uma pressão vinda de dentro do vestiário, que está fazendo a diretoria do Flamengo repensar completamente seus planos para 2026. Jogadores do elenco estão se movimentando, fazendo ligações, mandando mensagens, tudo para convencer um dos maiores craques do planeta a vestir o manto sagrado. Mas calma, porque o que você vai ouvir a seguir vai te deixar arrepiado, emocionado e, ao mesmo tempo, ansioso como nunca. É algo que pode mudar completamente o patamar do Flamengo no cenário mundial, principalmente agora que o clube está consolidado entre os gigantes da América do Sul e busca protagonismo definitivo no futebol global. Então, se você acha que já viu de tudo no mercado da bola, prepare-se, pois as próximas palavras têm tudo para incendiar os bastidores da Gávea e fazer o coração de cada apaixonado pelo rubro-negro bater mais forte. Se você ama o Flamengo, se quer receber em primeira mão todas as notícias do Flamengo, já se inscreve agora e ativa o sino das notificações. Aqui você sempre vai ouvir o que ninguém mais tem coragem de contar. Só assim você não perde nenhuma bomba do Mengão, ainda mais em dias explosivos como esse. Voltando ao cenário que está deixando a nação absolutamente enlouquecida, a informação vem diretamente da Europa, mais precisamente do jornal espanhol Marca, um dos mais respeitados do continente. E a notícia é simplesmente devastadora. Isso mesmo que você ouviu. Neymar, o camisa 10 da seleção brasileira. O jogador que brilhou no Barcelona, no PSG, que tem um currículo recheado de títulos e que é considerado um dos maiores talentos que o Brasil já produziu. E ele pode estar muito em breve vestindo o manto sagrado do Flamengo. Notícias do Flamengo explodiram nas redes sociais assim que a informação vazou. A torcida entrou em êxtase, os grupos de WhatsApp pegaram fogo e os bastidores da Gávea entraram em modo de alerta máximo. E aqui é onde as notícias do Flamengo ficam ainda mais impressionantes, porque essa movimentação não partiu da diretoria. Não foi BAP quem ligou primeiro, não foi José Botto quem fez a investida inicial. A pressão está vindo de dentro do vestiário. Jogadores do elenco rubro-negro, aqueles que convivem diariamente com a grandeza do Flamengo, que sentem na pele o peso da camisa, estão pessoalmente tentando convencer Neymar a escolher o Mengão em vez de renovar com o Santos. E olha, a estratégia deles é cirúrgica. O argumento central que os atletas do Flamengo estão usando é simples, direto e absolutamente irrefutável. E eles têm razão. Notícias do Flamengo apontam que o elenco rubro-negro está mostrando para o craque que o Flamengo disputa Libertadores, Mundial de Clubes, Brasileiro, Copa do Brasil. Ou seja, competições de altíssimo nível que manteriam Neymar em ritmo de jogo constante, enfrentando os melhores times e os melhores jogadores do continente. Mas vamos entender friamente a situação de Neymar neste momento, porque as notícias do Flamengo precisam ser analisadas com todos os detalhes. Neymar tem contrato com o Santos até o final desta temporada, ou seja, a partir de janeiro de 2026 ele estará livre no mercado, sem custos de transferência, sem negociação com o clube europeu, sem barreiras contratuais e mais. Segundo o jornal Marca, Neymar tem tudo apalavrado com o Santos para renovar por mais 6 meses, levando o vínculo até a Copa do Mundo de 2026. A ideia do Santos é manter o craque até o Mundial e depois renegociar. Mas aqui é que entra o Flamengo. Notícias do Flamengo indicam que o clube pode dar um chapéu no Santos e oferecer algo que o time paulista não consegue: estrutura de campeão, elenco competitivo, competições de nível mundial e visibilidade global. E tem um detalhe que poucos estão comentando, mas que é fundamental para entender essa história. Neymar já deixou claro, em diversas ocasiões, que gostaria de vestir a camisa do Flamengo. Isso não é especulação, não é boato de rede social. É uma declaração pública, feita várias vezes pelo próprio jogador. Neymar sempre tratou o Flamengo com carinho, sempre elogiou a torcida, sempre demonstrou admiração pela grandeza do clube. E agora, com a janela de transferência se abrindo em janeiro de 2026, esse sonho pode finalmente se tornar realidade. Notícias do Flamengo destacam que quando Neymar deixou o Al Hilal da Arábia Saudita, o Flamengo não fez nenhuma investida. BAP e José Botto optaram por não entrar na negociação naquele momento e Neymar acabou assinando com o Santos. Mas será que dessa vez vai ser diferente?
Será que a pressão dos jogadores, somada ao sonho antigo de Neymar, pode fazer a diretoria mudar de ideia e partir para cima dessa contratação histórica? E olha, a pressão dos jogadores do Flamengo não é algo pequeno, não. Notícias do Flamengo indicam que atletas do elenco estão realmente empenhados em trazer Neymar para o clube. Eles sabem que jogar ao lado de um craque desse nível eleva o patamar de todos. Sabem que ter Neymar no elenco significa mais visibilidade, mais patrocínios, mais força competitiva e, principalmente, mais chances de conquistar títulos importantes. E mais, os jogadores do Flamengo estão mostrando para Neymar que ele seria bem-vindo, respeitado e valorizado. Não seria apenas mais um contratado, mas sim uma liderança técnica capaz de fazer a diferença nos momentos decisivos. Notícias do Flamengo apontam que essa movimentação interna está sendo vista com bons olhos pela diretoria, que agora avalia seriamente a possibilidade de fazer uma proposta oficial para o atacante. E quais seriam os argumentos que o Flamengo poderia usar para convencer Neymar? Vamos listar o que as notícias do Flamengo estão trazendo como principais trunfos. Primeiro, o Flamengo disputa competições de altíssimo nível: Libertadores, Mundial de Clubes da FIFA, Brasileiro, Copa do Brasil. São torneios que exigem o máximo dos jogadores e que mantêm o ritmo de jogo em um patamar elevado. Segundo, o elenco do Flamengo é competitivo. Neymar não viria para carregar o time sozinho, mas sim para somar com jogadores de qualidade, que já provaram que podem brigar de igual para igual com gigantes europeus, como ficou evidente na final contra o PSG. Terceiro, a estrutura do Flamengo é de primeiro mundo. Centro de treinamento, departamento médico, comissão técnica, tudo preparado para atender às necessidades de um atleta de elite que precisa se manter em alto nível até a Copa de 2026. Quarto, a visibilidade. Jogar no Flamengo significa ter os holofotes do Brasil inteiro sobre você. Significa estar constantemente na mídia, sendo observado pelo técnico da seleção, sendo avaliado em jogos decisivos. E o principal, jogar no Minosinós. Flamengo significa ter chances reais de conquistar títulos importantes, algo que no Santos, com todo respeito, seria muito mais difícil. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Será que Bap e José Botto vão topar entrar nessa negociação? Notícias do Flamengo indicam que a diretoria está avaliando. E avaliar significa que há uma possibilidade real disso acontecer. Mas vamos ser sinceros, trazer Neymar não seria barato. Mesmo sem custo de transferência, o salário do craque seria altíssimo. Estamos falando de um investimento milionário, que exigiria um comprometimento financeiro gigantesco. E mais, Neymar vem de um período conturbado, com lesões, com críticas, com questionamentos sobre sua forma física. Será que o Flamengo está disposto a assumir esse risco? Por outro lado, notícias do Flamengo apontam que ter Neymar no elenco seria uma revolução. O impacto comercial seria gigantesco. Patrocinadores brigariam para estar associados ao clube. A camisa do Flamengo com o nome de Neymar seria a mais vendida do Brasil, disparado. E dentro de campo? Dentro de campo Neymar ainda é Neymar. Mesmo não estando no auge, ele ainda tem qualidade técnica suficiente para desequilibrar qualquer partida, para criar jogadas decisivas, para ser protagonista em momentos importantes. E a nação rubro-negra? A torcida do Mengão está enlouquecida. Nas redes sociais, notícias do Flamengo mostram torcedores criando montagens, fazendo vídeos, pedindo para a diretoria ir com tudo nessa negociação. O movimento Neymar no Mengão já está tomando proporções gigantescas, mas também tem quem seja mais cauteloso. Tem torcedor dizendo que Neymar não tem mais o rendimento de antes, que o salário seria muito alto, que seria melhor investir em jogadores mais jovens e com mais fome de vitória. O fato é que as notícias do Flamengo estão dividindo opiniões, mas uma coisa é certa: ninguém fica indiferente quando o assunto é Neymar. E não podemos esquecer do principal, a Copa do Mundo de Brasil 2026. Neymar sabe que essa será muito provavelmente sua última Copa. Aos 34 anos, idade que ele terá em 2026, ele precisa estar em ritmo de jogo, precisa estar disputando títulos, precisa estar sob os holofotes. E onde ele teria mais chances de conseguir isso? No Santos, que briga para não cair e que não disputa Libertadores. Ou no Flamengo, que é candidato a tudo, que joga contra os melhores times do continente e que tem estrutura para mantê-lo em alto nível. Notícias do Flamengo indicam que esse é o argumento-chave que os jogadores do elenco estão usando, e é um argumento poderoso, porque faz todo sentido.
Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, estará de olho em Neymar. E se ele estiver brilhando no Flamengo, disputando finais, fazendo gols decisivos, as chances de ser convocado aumentam drasticamente. Então, torcedor, o que vem pela frente? As notícias do Flamengo indicam que os próximos dias serão decisivos. A diretoria precisa decidir se vai fazer uma proposta oficial ou se vai deixar Neymar renovar com o Santos. Os jogadores continuam pressionando, tentando convencer o craque a escolher o manto sagrado. E Neymar? Neymar está avaliando suas opções, conversando com sua família, com seus empresários, tentando entender qual seria a melhor escolha para sua carreira e para seu sonho de disputar a Copa do Mundo. Notícias do Flamengo apontam que janeiro de 2026 será um mês quente, explosivo, cheio de movimentações e reviravoltas. E o Flamengo pode estar no centro da maior negociação do futebol brasileiro. E olha, se o Flamengo conseguir trazer Neymar, será a maior contratação da história do clube. Maior que Arrascaeta, maior que Gabigol, maior que qualquer outro jogador que já vestiu o manto sagrado. Seria uma mensagem clara para o mundo. O Flamengo não tem medo de sonhar grande, de buscar os melhores, de competir de igual para igual com os gigantes da Europa. Notícias do Flamengo destacam que essa contratação colocaria o clube em um patamar inédito, atraindo atenção global, patrocinadores de peso e consolidando a imagem do Mengão como um dos grandes do futebol mundial. No final das contas, as notícias do Flamengo indicam que a decisão está nas mãos de três partes. Neymar. Ele precisa decidir onde quer jogar, onde acha que terá mais chances de brilhar e de conquistar a vaga na seleção para a Copa de 2026. Mbappé e José Botto. Eles precisam avaliar se vale a pena fazer um investimento desse tamanho, se o retorno financeiro e esportivo justifica o risco. Os jogadores do Flamengo, eles estão fazendo a parte deles, pressionando, convencendo, mostrando que Neymar seria bem-vindo e que o elenco está preparado para jogar ao lado de um craque desse nível. E a torcida? A torcida está fazendo o que sempre fez, sonhando. Sonhando com Neymar vestindo o manto sagrado, fazendo gols no Maracanã, levantando taças, emocionando a nação. E aí, torcedor, o que você acha? Neymar no Flamengo é realidade ou só mais um sonho? A diretoria deve ir com todos nessa negociação? Comenta aqui embaixo sua opinião, se inscreve no canal, ativa o sino, curte o vídeo e compartilha com toda a show da nação. Porque aqui é notícia do Flamengo, 24 horas, sem filtro, sem censura e com o compromisso de contar tudo o que interessa ao verdadeiro torcedor.